O livro que trata do acontecimento mais importante na história do povo de Israel, isto é, a saída dos israelitas do Egito, onde eram escravos. O primeiro grande ato de redenção de Deus. A resposta de Deus ao clamor de Israel começou bem longe dali, no deserto. É a primeira vez que a Bíblia usa a palavra santo, kadosh, com referência a Deus. Gênesis 3, a queda. Êxodo 3, a redenção. Coloque a mão no peito e diga: Senhor, eu sei que eu nunca serei um Moisés, permita-me ser então uma sarça que arde com a tua presença. Êxodo 2, capítulo dos escravos. Êxodo 3, capítulo do libertador. Este capítulo fala da chamada da maior autoridade de Israel, ministério tríplice sob a égide da lei, porém na plenitude do Espírito. Gênesis 6 e 3. 40. Na casa de Faraó, como filho da filha de Faraó. Hebreus 11 e 24. 40. No deserto de Midian, como genro de Jetro, e pastor do seu rebanho. 40. Conduzindo o seu povo à terra prometida. Mesmo sendo o único da comunidade hebreia que teve uma vida palaciana. Humanamente falando, poderia ter boas lembranças do Egito, foi o único que não sentiu saudades do Egito. O capítulo que Deus apresenta sua identidade. Êxodo 3 e 1. E apacentava Moisés. Apacentava, o que faço? Moisés, quem eu sou, a obra vale mais do que o obreiro. E apacentava Moisés. Deus só chama gente ocupada. Na Bíblia, quem não tem o que fazer arruma o que falar. Muito provavelmente, o dia havia começado como qualquer outro. Uma pessoa nunca sabe quando sua vida pode ser mudada para sempre por um encontro com o Deus vivo. O que ele apacentava? Não apacentava, apacentava. Apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Atrás do deserto, tem um monte, e este monte tem um dono. 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. 3. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Observe quantas vezes aparece a palavra sarça. Deus não criou Moisés por causa da sarça, criou a sarça por causa de Moisés e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. 5. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés. Deus não queria que Moisés deixasse a marca de seus calçados, mas sim de seus pés. A terra só foi chamada santa depois da sarça. Sem o fogo de Deus, a sarça é sinônimo de maldição. Gênesis 3 e 19. Moisés não ficou surpreso pela sarça arder, mas por continuar queimando. Êxodo 33 e 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. 19. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti.
e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. 20 E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá. 21 Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. 22 E acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. 23 E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo 34:1 Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. 28 E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. 29 E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. 30 Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. 31 Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. 32 Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. 33 Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. 34 Porém, entrando Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu até sair, e, saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. 35 Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandece a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. Êxodo 33:18 Prefiro morrer do que viver sem a tua glória. Esconde-te que eu apareço. Moisés sobe de um lado e desce do outro. Ele não desceu falando, eu estive orando. Moody disse: o maior problema da obra são os obreiros. Mateus 9:37 Então, disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. 38 Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Ocupado sim, distraído não. O tempo de pastoreio não me dá direito de me apossar do rebanho. Números 12:7 Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Jeremias 15:1 Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo, lança-os de diante da minha face, e saiam. Provérbios 27:23 Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. 26 Então os cordeiros serão para te vestires, e os bodes para o preço do campo. Quando o rebanho é bem cuidado, até o bode dá lucro. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe, Gênesis,
cria a humanidade a partir de um homem, Adão. Ele é o mesmo Deus que cria um povo, por meio de quem ele revelará a sua vontade, a saber Moisés. A sarça não tem valor algum, até que Deus se manifeste nela. Esse é o retrato da nossa vida. Nós só temos valor quando a presença de Deus se manifesta em nós. Antes de Moisés ver um monte fumegar, precisou ver a sarça arder. É possível arder mesmo sendo uma sarça, e estando no deserto. Sarça não é uma planta ornamental, nem árvore frutífera. Não é frondosa, nem de lenha nobre. Deus não se manifestou por intermédio da rainha das árvores, a saber, a oliveira. Sarça é uma acácia selvagem. Um espinheiro comum no Sinai. Mais tarde, Moisés diria: porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome. Deuteronômio 4:24. Sua glória, a de Deus, jamais diminui, sua beleza jamais desvanece. Seu fogo sempre brilha. Neste recorte, a sarça tipifica o próprio Deus. Foi na sarça ardente que deu-se uma das maiores revelações da Bíblia. Por alguns momentos no tempo e espaço, a sarça foi o templo do Deus vivo, o lugar da sua presença na terra. Foi ali que Deus revelou pela primeira vez ao homem o seu nome pessoal. Êxodo 3:14. Quando Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, é como se ele estivesse dizendo ao seu servo: eu sou o que você precisa que eu seja. Está com fome. Sou o pão da vida. Sede. Sou a água da vida. Tá perdido? Eu sou o caminho. Enfermo. Eu sou o Senhor que o sara. Tá morto? Eu sou a ressurreição e a vida. Tem falta? Eu sou Jeová Jiré. Em busca da verdade, amedrontado? Eu sou o seu escudo. A sarça, quem se importa com ela? Quem cultiva ela? Deus. É a primeira vez que Deus mostra a sua carteira de identidade. E onde fez isso? Numa sarça. Moisés é a égide da lei. Porém, simbolismo de uma vida no Espírito, viveu sua vida ao máximo 120 anos. Tinha unção para 70. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. 40 anos pensando a ser alguém. 40 anos pensando em ser ninguém. 40 anos experimentando o que Deus é capaz de fazer na vida de alguém, quando entende que não é ninguém. Cuidou das coisas de Faraó como se fossem suas, não sendo. Cuidou das ovelhas de Jetro, como se fossem suas, não sendo. Deus diz: você cuida tão bem das coisas que não são suas como se fossem. Tentando redimir Israel à sua maneira e na sua hora, Moisés fracassou. Mas na hora de Deus ele foi chamado para libertar à maneira de Deus e pelo poder de Deus. Na imensidão árida, onde o passado parecia enterrado sob a areia, Deus escolhia um homem. Não um rei. Não um guerreiro. Não um sacerdote. Um pastor. Um fugitivo. Alguém que carregava em seu peito o peso de uma vida marcada por erros e perguntas sem resposta.
Moisés, um nome que ecoaria pela eternidade, mas que, naquele instante, era apenas o nome de um homem exilado, tentando sobreviver à sombra do próprio destino. O chamado de Moisés não foi diferente. Veio quando ele menos esperava, em um momento de quietude, quando seu coração talvez já houvesse se conformado com a vida simples de pastorear ovelhas no deserto. Um homem que acreditava ter sido esquecido, agora se vê diante do fogo que não se consome. Se Deus pode chamar um homem que fugiu do Egito, que cometeu erros, que vivia escondido no deserto, o que o impediria de chamar você? Moisés foi chamado para libertar um povo inteiro, mas primeiro, ele precisou ser libertado do medo que o aprisionava. O que nos aguarda nessa história não é apenas uma narrativa antiga, mas um espelho. Porque a voz que chamou Moisés no meio do deserto ainda ecoa, ainda chama, ainda transforma. Muitas vezes, imaginamos que Deus escolhe apenas os extraordinários, aqueles que já nasceram prontos, os fortes, os sábios, os destemidos. Mas Moisés não era nenhum desses. Ele era um homem com cicatrizes, com falhas, com um passado do qual tentava escapar. E mesmo assim, Deus o chamou. Êxodo 3:11. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Não é quem é Moisés, e sim quem é Deus. Ele é o Eu Sou.